A maioria dos corretores não tem uma metodologia, não tem uma estratégia de venda. Vendem muitas vezes pela sorte. Chegou lá no final, vendeu, ele não sabe nem qual foi o caminho que ele trilhou. Ele não tem uma metodologia. E também não mapeia uma coisa simples que todo gerente, todo dono imobiliário, todo corretor deveria mapear. Por que você tem perdido vendas na mesa de negociação? Na hora do fechamento, você fez visita com o cliente comprador no imóvel, o cliente gostou do imóvel, de repente foi para a loja e você não consegue fechar essa venda. Você já mapeou isso? Quais são os motivos principais que fazem você perder as vendas? Se você mapear isso, você consegue dar uma atenção melhor ao motivo e perder menos vendas. Essa semana eu fiz uma enquete na minha rede social sobre quais são os motivos mais frequentes que o corretor tem perdido vendas na mesa de negociações. Eu dei 5 opções. Eu dei uma que era os mole, gerente dando mole, ou você mesmo não sabendo negociar, tá? Problemas de documentações detectados na hora do fechamento, crédito de comprador não aprovado, compradores que estão propondo valor muito abaixo do que o imóvel vale, tá? E proprietários não aceitando propostas justas. O proprietário querendo vender ainda por um preço acima do que o imóvel vale. O comprador foi lá, fez uma proposta justa, você sabe que aquele preço é um preço quase máximo que o proprietário vai conseguir, mesmo assim ele não aceita a sua negociação. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um pouquinho do resultado dele e também vou estar falando em cada ponto dele o que você pode fazer para melhorar essa situação. Galera que está aí, você quer uma metodologia de trabalho, você que atua no mercado de imóveis usados, eu falo para você sem falsa modéstia alguma. A minha metodologia orgânica de venda baseada em 6 pilares, raiz. Eu ensino você a usar o teu conhecimento documental como um ponto de venda, tanto para proprietário como comprador, avaliar no preço correto, proprietário aceitar o valor avaliado, saber negociar contratos, tudo isso, se relacionar bem com proprietários, captar com imóvel com exclusividade. Eu não tenho dúvida que a minha metodologia é a mais útil para você. Ela não sai de moda, é uma corretagem antiga, moda antiga, mas que ela nunca cai em desuso. Você que faz cursos aí de marketing, de digital, você sempre está tendo que fazer um novo curso para se atualizar. A corretagem raiz, ela não é atualizável. Você mantém um padrão o tempo todo e você usa a tecnologia como apoio para você. Muita gente boa na área tecnológica, na área digital, mas não consegue resultado. Sabe por quê? Porque não tem essa parte raiz. Se você está perdendo tempo aí, perdendo vendas por falta desse conhecimento, vai na descrição do vídeo, clica lá, Escola do Corretor de Imóveis, um preço super acessível, bastante conteúdo que vai ser útil para você e você vai se sentir um corretor que assessora clientes e não vende. Galera, eu fiz uma enquete no grupo, tá? E no grupo não, nos canais aí, e o pessoal respondeu. E eu vou fazer da ordem de cima para baixo o que as pessoas falaram. Ninguém respondeu de verdade que o problema seria o gerente. Mas, gente, tem muitas vendas que deixam de acontecer por falta de habilidade do gerente na mesa de negociação. Às vezes um gerente muito afoito em tentar fechar a proposta, um gerente que não prepara de verdade um proprietário para aceitar a proposta real, um gerente que às vezes não prepara o comprador para dar um sinal, não traz uma segurança para ele, não cria para ele um ambiente acolhedor para que ele se sinta seguro para fazer uma proposta. Tem muitos gerentes que perdem negociação na mesa por conta desse preparo, por falta desse preparo. Isso é fato. E aí, o que você pode fazer para diminuir isso? Era o que eu fazia. Eu muito cedo, já tipo assim, com menos de 1 ano de corretagem, eu já levava as minhas vendas prontas para o gerente fechar. Eu já preparava muito bem um comprador
conta a questão documental, conta a questão de valor de proposta e mais ainda, eu preparava o proprietário para aceitar o preço justo. Eu, como opcionista, eu preparava o proprietário para aceitar o preço que muito provavelmente os clientes compradores fariam proposta. Então, se você quer não passar por tantas vezes a desilusão do fechamento, ajuda o seu gerente. Às vezes ele nem merece, tá? É só você que ganha, não pensa que é o papel que ele que tinha que fazer. Não, cara, isso evolui você. Então, se desenvolva, traga as vendas fechadas. Eu fazia isso vai te ajudar muito. Um outro ponto que o pessoal falou, que aí teve pessoas que sinalizou para isso, é a questão do crédito não aprovado para o cliente comprador. Isso daí é muitas vezes uma empolgação no cliente, do corretor, no atendimento, que fica atendendo clientes imaturos, verdes, na forma de pagamento. O cliente liga para a imobiliária, ou manda um e-mail, ou é captado uma lead na forma de redes sociais, e o corretor acha que ele está no ponto de compra. É preciso que você aprenda a sair com clientes mais amadurecidos financeiramente. E uma outra coisa, por que teu cliente não conseguiu aprovar o financiamento? Será que não é que porque o imóvel está num preço muito acima e o financiamento dele, ele precisa usar mais financiamento? Será que se você colocasse o imóvel numa faixa de valor menor, ele não teria o crédito aprovado? Fica essa situação aí, tá? Fica essa percepção para que vocês fiquem atentos. Na hora que for aprovar o crédito do cliente, entendam que o preço do imóvel vai influenciar na parcela que ele vai pagar e automaticamente no crédito que ele tem a aprovar ou não, tá bom? Ou você está saindo com um cliente muito verde. A outra possibilidade é de problema de documentação. O problema na documentação que o corretor negligenciou durante o processo de captação. As imobiliárias negligenciam isso, muitas vezes captam o imóvel, às vezes nem pede documentação, tá? Mas muitas vezes pedem a documentação e não analisam, ou analisam e não conseguem reconhecer um problema. Por exemplo, hoje houve uma captação aqui, chegou um documento para nós. Aparentemente a documentação está toda certa, escritura definitiva no nome de 2 proprietários. Esses 2 proprietários adquiriram esse imóvel ainda herdado da família quando eram menores. Eles já ficaram maiores. Eu já vi que foi averbado a maioridade na certidão de ônus reais. Só que isso foi lá em 1994. De lá para cá, será que eles não casaram? Será que até talvez não tenham ficado viúvos e não tenham um inventário para ser resolvido? Essa parte documental, você tem que não só olhar o papel, tá tudo certinho, escritura definitiva, você tem que ser esperto. E a gente já levou essa demanda para os proprietários e eles nos responderam. Sim, nós casamos e o meu irmão já é viúvo. Olha só, ou seja, eu não vou me dedicar à venda do imóvel, que ainda falta de verdade registrar, na verdade falta fazer o inventário. Então eu não vou me decepcionar na hora do fechamento. Então eu não só pego a documentação, quando eu analiso, eu descubro o problema e eu dou solução. Isso é muito importante, isso é conhecimento raiz que você precisa ter. Se você fizer com mais cuidado essas captações, pré-analisando a documentação, você vai ter menos situações dessa na mesa de negociação. A outra situação também é que os clientes compradores estão fazendo propostas abaixo do que o imóvel vale. Será? Eu faço essa questão. De repente você está pensando que a proposta dele é muito baixa, mas na verdade é que você está iludido quanto ao preço que está sendo vendido. De repente a sua percepção de preço, a sua avaliação está equivocada. De repente ele está fazendo uma proposta real e faltou você saber avaliar o imóvel numa faixa de valor correta e preparar o proprietário para isso. É o mesmo motivo que acontece quando o cliente comprador faz uma proposta justa e o proprietário não aceita a proposta. A maioria das vezes foi porque o corretor
não preparou esse proprietário para vender o imóvel numa faixa de valor justa e real, não convenceu ele. Então, quando ele chega, ele recebe a proposta, ele não aceita porque ele acha que está vendendo muito barato. Vamos supor, proprietário que quer vender um imóvel por R$1 milhão. Alguém foi lá e avaliou, ele avaliou, o corretor chega lá e aceita trabalhar o imóvel por R$1 milhão. Só que o imóvel vale 800. De repente chega um cliente fazendo uma proposta de 850 mil e esse proprietário não vai aceitar porque você não preparou ele. Reparem, gente, reparem que a maioria dos problemas de não fechamento na hora da mesa de negociação acontecem por falta de preparo do corretor no trabalho com o proprietário. E aí, mais uma vez eu te falo, a minha metodologia é melhor. Aproveita a tua oportunidade, vai na descrição desse vídeo ou nos primeiros comentários, faça a sua inscrição, vem para a Escola do Corretor de Imóveis que eu te levo para um outro patamar. Sabe por quê? Porque, isso aqui, é corretor de imóveis. Um abraço!